Queridos irmãos e irmãs, com alegria estamos chegando até o seu coração com a palavra do Santo Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho da nossa salvação. Adentramos a sua casa trazendo a força, o poder e as luzes do Evangelho da nossa salvação. Hoje é sexta-feira, estamos encerrando mais uma semana, a semana em que iniciamos o nosso percurso quaresmal, a nossa caminhada quaresmal, seguindo os passos de Jesus na sua paixão, morte e ressurreição dentre os mortos. O evangelho desta sexta-feira está no capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, versículos 14 e 15. E São Mateus nos conta que naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse tempo da Quaresma, nós vivemos este tripé da nossa fé, da nossa comunhão com Deus e da busca de conversão do nosso coração nesse tempo penitencial da Quaresma. O jejum, a oração e a caridade fraterna, que chamamos também de esmola. Hoje o Evangelho nos fala especialmente sobre o jejum, que é tão importante e uma das práticas tão valorizadas ao longo deste tempo quaresmal. Jesus nos ensina que o jejum, ele precisa ter uma causa nobre e sincera para o praticarmos e que ele se transforme em frutos espirituais para a nossa vida, que ele se transforme em êxito espiritual para a nossa vida. Deus conhece o coração de cada um de nós, Deus conhece todas as nossas intenções, muito mesmo antes de termos consciência delas, das nossas intenções, Deus conhece tudo em nós. Ele sabe das nossas motivações e Ele quer que quando jejuamos, devemos fazê-lo com muita disposição, com muito amor, sem lamentos e sem justificativas. Lembrando o evangelho de quarta-feira passada, quarta-feira de cinzas, Jesus pede que tanto a oração quanto a esmola, e assim também o jejum, devem ser praticados sem exibicionismo de nossa parte. Não precisa que os outros fiquem sabendo. É necessário que Deus saiba, e Ele sabe, das nossas motivações, da nossa sinceridade e da busca verdadeira de Deus em nossa vida. Um coração que é ressentido, vingativo, revoltado, que não consegue e não consegue fazer nada por amor, não vai viver bem esse tempo da Quaresma, nem a oração, nem a caridade e também nem o jejum. Para os cristãos, para todos nós, o jejum deve ter um significado de vida e de alegria, transformando o nosso coração, nos convertendo, nos aproximando de Jesus com o nosso coração mais purificado. Isso deve reverter em esperança para nós, em alegria para nós. O cristão é o homem, a mulher da alegria, realmente, porque sabemos que estamos com Deus em Cristo Jesus e, portanto, somos vitoriosos. Deve haver uma razão de ser para o nosso jejum. Não basta jejuar somente por jejuar, sem um motivo que toque o nosso coração. O nosso jejum deve ter uma razão. A razão mais importante é nos aproximar de Deus. É a conversão do nosso coração. É superarmos as tentações do pecado, as investidas do mal, as seduções do mal na nossa vida, estarmos mais em comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus passa necessariamente pela solidariedade, pela caridade com os nossos irmãos e irmãs. Seria tão importante para todos nós se, nesse tempo de jejum, a gente também não descuidasse da caridade. Por exemplo, eu não como carne nesse tempo da Quaresma. O que eu economizo não comendo carne pode ser revertido em favor dos irmãos e irmãs mais necessitados. Uma família,
uma instituição de caridade, alguém que precisa realmente da minha ajuda. Assim, o nosso jejum estará mais adequado ao Evangelho, ao que Jesus espera de cada um de nós. O jejum tem uma razão de ser, tem um motivo de ser. Não é jejuar por jejuar. Não é simplesmente deixar de comer carne por comer carne. Isso não teria nenhum sentido. Mas isso deve reverter em nossa vida em coisas positivas, em benefícios espirituais para nós e em benefícios fraternos também, de solidariedade, de proximidade, de sensibilidade com aqueles irmãos e irmãs que mais sofrem. Que Cristo Jesus nos ajude, que o nosso jejum possa realmente corresponder àquilo que Ele espera de cada um de nós. Eu rogo ao Deus do céu que abençoe a sua vida, a sua família, abençoe o seu fim de semana, que você possa encontrar diante de Deus muitas bênçãos, muita paz, muita alegria. Não esqueça de participar das Santas Missas neste domingo, unindo-se a Cristo Jesus e buscando cada vez mais constituir uma amizade verdadeira com Ele. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.